Salve, salve, amadas, amados, como estamos? Gente, eu acabei de publicar um texto sobre o Dia do Índio, né? E eu sou meio contra esses dias, né? Porque eu acho que todos esses dias devem ser todos os dias. Não tem que ter o Dia da Mulher, o Dia do Homem, o dia do cachorro, o Dia da Terra. Só que aí eu lembro sempre de um texto do Osho que diz que essas datas são para sensibilizar a humanidade, porque a humanidade geralmente não está pensando em todas essas ocasiões que tem datas, geralmente não tá no cronograma, entendeu? Da humanidade capitalista consumista. Então, é necessário existir essas datas para sensibilizar as pessoas. Então, desse viés, eu decidi, então, escrever e publicar. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque de repente, muitas pessoas podem não entenderem, né? Por que falam tanto de índio, principalmente o pessoal que mora fora, talvez ache uma coisa exótica, né? E eu queria convidar aqui vocês para uma reflexão de algo muito sagrado, né? Que eu aprendi um olhar sobre o povo indígena e tudo que eles representam. De um olhar bem pessoal meu e baseado na minha experiência, tá? Que eu acho que pode ser interessante. Então, eu quero começar do começo. Que era assim, quando eu era criança, eu ouvia, eu ouvia os índios cantarem. E não existia índios, né? E foi até interessante que depois, numa regressão mais recente, nesse ano mesmo de 2020, eu fiz um mapa de vidas passadas e até apareceu lá que eu já fui índio. Eu falei, olha só, por isso que então quando eu era criança eu tinha muita conexão, eu gostava muito de tudo que era dos indígenas, eu achava o máximo, assim, né, as bijuterias, nas coisas feitas, os artesanatos feitos com palha, era sempre tudo de índio, é muito colorido, né, as palhas, então cada vez que eu viajava, eu gostava sempre das penas, das palhas, né, das coisas para casa que às vezes minha mãe comprava. Meu pai viajava muito pro norte, ele trazia um negócio que eu não vou saber o nome, gente, mas que dentro é tipo cheio de pedrinha, que você faz assim, tsh, que é um barulho de água, mas também para mim parece de serpente, tsh, sabe? Enfim, eu era encantada por essas coisas quando eu era criança e depois eu fui crescendo e fui me desapegando. E aí, até um dia que eu ganhei um filtro dos sonhos, coloquei em cima da minha cama e eu tive um sonho com um índio muito forte. Esse sonho me marcou muito. E aí, eu tirei o filtro dos sonhos. E quando eu coloquei de novo, eu sonhava com esse índio. E eu tava machucada. Então, eu achava que o índio tinha me machucado, tá? Isso eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Nossa, fiquei com um bode terrível de filtro dos sonhos. E sempre com medo de encontrar com esse índio. E aí, né, pedia proteção espiritual por esses índios que apareciam nos sonhos. Depois, teve um período, uns anos atrás, poucos anos atrás, que eu tava fazendo minha primeira experiência com jejum. Que eu passei o dia meditando e bem profunda, assim. E eu cheguei a entrar de novo, voltar nesse sonho, que eu nem lembrava mais, da adolescência. E eu tava com o corpo todo curado. E o índio tava lá do lado. E o índio, no final, era um guardião, um guia meu, que tava me curando, tipo, um fragmento da minha alma. E eu achei aquilo muito forte, tá? Mas, confesso que isso, na minha adultice, até eu fazer essa virada, eu me afastei, eu não tinha interesse nenhum, tipo, né, eu trabalhava com moda, às vezes tinha alguns desfiles que se inspiravam em alguma tribo, algumas coisas, mas não era uma coisa que me tocava. Só que conforme eu fui me aprofundando na espiritualidade, eu fui entendendo, né, todos os povos, toda a ancestralidade. Existe até, se você parar para pensar, pega a Ásia e junta com os Estados Unidos e com a América do Sul, né, América Central. Eles eram juntos. Você pode perceber que os indígenas são muito parecidos com os orientais lá do Himalaia, né? Aquele olhinho puxado, a pele, o nariz. Então, era a mesma fonte, né? E
conforme eu fui me aprofundando nos estudos, né, principalmente dos maias também, aí fui chegando nos astecas, fui indo assim pelas beiradinhas, porque sempre eu acabava, mesmo nas minhas pesquisas de Ayurveda, de alimentação, de como funciona o universo, como é que o funcionamento das almas e tudo, no final sempre caía em algum conhecimento ancestral muito sagrado. Mesmo eu estava em Londres pesquisando sobre sagrado feminino, né, sobre plantar a lua, saiu uma história lá das abuelas andinas. Então sempre remetia à América do Sul, né? E aí eu fui entendendo que, para além dos meus sonhos e da minha conexão, eles realmente, o povo indígena é uma relíquia no planeta Terra, né? Aí, volta e meia eu vinha para o Brasil de férias, eu ia bastante para Bahia, onde sempre que eu podia eu passava lá numa oca que eles vendiam artesanatos, aí acabava dando carona sempre para alguma índia e acabava conversando, aí eu encontrava com índios na praia e sempre aí comecei a conhecer pessoas que eram filhos de indígenas, né? Até na minha casa em São Paulo teve uma pessoa que trabalhou comigo que também era de família de índios, na minha família também, pessoas que eram descendentes de índio, e aí eu comecei a conversar, e aí eu fui percebendo a sabedoria, sabe, os remédios naturais, uma dica, uma receita, uma coisa, e eu fui me encantando, tá? Por isso, até que em 2018 eu fiz minha primeira cerimônia de ayahuasca, e que daí lá eu dei de cara a cara com o meu índio guia dos sonhos e aí eu entendi muita coisa. E aí eu entendi que se tinha um lugar para eu me colocar no relacionamento com os indígenas, era um lugar de profunda humildade. Eu entendi que eles guardam, né, a floresta amazônica, que é dizem, né, pulmão do mundo, mas todo o sistema, a natureza do mundo todo está interconectado, né? Se acontece alguma coisa na Amazônia, influencia lá o Japão. Tipo, assim como nós, no plano invisível, né? Mas a natureza, por dentro da Terra, ela tá toda conectada e tudo... Uma coisa influencia a outra. E os índios, né? Não tô falando que não existe índios, né, que perderam a sua essência dessa matriz da sabedoria ancestral. Claro que existe, gente. Mas eu tô falando desses índios que se dedicam aos seus artesanatos, à floresta, que estão engajados, né, em seguirem como guardiões. Esses que carregam os valores espirituais. Porque esses que se perderam por aí, eles perderam esses valores espirituais. Essa conexão, tipo, da chuva, do canto do pássaro, da sabedoria, de sentir as energias das plantas, das comidas, de integrar tudo isso, né? Então, eu resgatei esse profundo respeito e amor por eles, eu entendi. E aí, ano passado, né, eu tive a oportunidade, tive várias oportunidades, foi uma reconexão muito bonita, que eu, no meu processo, na minha jornada pessoal, querendo me reconectar com as minhas raízes, ou seja, né, com os meus pais, com o Brasil, acabei, claro, também reconectando com a cultura indígena, né, porque foi o primeiro povo a habitar o nosso país. Os nomes, né, eu moro no Morumbi, em São Paulo, Morumbi é um nome indígena, é muita coisa. Então, para mim, eu fui começando a levantar tudo de indígena que era presente. E que eu não tinha noção o quanto que eles estão muito mais presentes do que a gente pode imaginar, que a gente não percebe, a gente não honra, a gente não estuda, né? E ano passado, na Amazônia, então, eu visitei algumas tribos, os ribeirinhas, né, que vivem na beira do rio, e foi muito lindo. Cada comunidade tem, sabe, sua própria hierarquia, e elas todas são, não lembro se eram 70, mas existe um encontro de tempos em tempos, onde eles trocam apoio, né? Então, o dinheiro que mandam para a Amazônia, como que eles organizam
que a Amazônia recebe doações principalmente do exterior, né? Então, como que é organizado, como é que pode... E aí existe todo um trabalho de um pessoal maravilhoso de investir, de fortalecer o artesanato deles, a cultura deles, sabe? Então, eu até separei aqui para vocês todas essas... esse aqui é dos Runi Queens, né? Que eles fazem bastante. Os Runi Queens são a tribo mais próxima dos maias. E isso aqui são desenhos, são sempre formas de peles de animais que eles desenham, que eles encontraram na geometria. Então, por isso que é tudo colorido, tudo tem um significado para eles. Esse brinco, que é de borracha, vou pegar aqui para vocês um outro negócio para mostrar. O cara me mostrou, assim, andando na floresta, uma seringueira, ele foi lá, conto isso no Desmistificando Sinais do Universo. Foi lá, deixou um copinho, ó, isso aqui é a borracha, depois ela vai ficar assim, aí era uma bolinha, depois a gente leva e vai fazer. Eles vão lá, pintam, cortam, as índias, né, fazem. Com essa mesma borracha, olha que graça. Então eles também fazem, né, pra um caderninho, tipo, é borracha, né? Mas eles trazem sempre esses elementos da natureza, gente. Eles trazem uma calma, um silêncio. Aqui em São Paulo eu pude conhecer o Pajé Xande. Então, mais tarde eu acabei... quando eu estive na Amazônia, eu fiquei com muita vergonha de mim. Muita vergonha, como eu conto isso no meu livro novo. Eu me senti, assim, uma hipócrita, sabe? Se lá é a fonte da vida, lá é onde tá... tudo que todo mundo do planeta inteiro precisa. Eu falei, como que eu pude gastar tanto tempo, tanto dinheiro viajando, querendo conhecer coisa, querendo comprar coisa, e eu não conheci, tipo, o lugar que, tipo assim, se acaba a Amazônia, acaba o planeta Terra, sabe? Então eu fui, assim, com profundo respeito, pedi perdão, fiz Ho'oponopono, fiquei muito emocionada lá. E eu pedi, por favor, Amazônia... até uns amigos de São Paulo que moram lá falam que eles acordam todo dia e falam, mãe, como que eu posso te servir hoje? Então, saindo de lá, eu pedi com todo o meu coração, eu falei, por favor, me mostre como que eu posso te ser útil, sabe? Como que eu posso resgatar esse tempo perdido, tão afastada de você, né? E foi muito lindo, porque em um mês, por amigos de amigos de amigos, um amigo estava abrindo um instituto aqui em São Paulo, que tá para inaugurar agora, que era de apoio à cultura indígena. E eles precisavam de alguém para escrever os textos do site, e eu fui essa pessoa que escreveu, que daí eu tive que estudar mais um monte. Eu fiquei muito feliz de estudar mais ainda a cultura indígena. Tem curiosidades, assim, como que quando os portugueses chegaram aqui, né, em 1500, eles não tinham o costume do banho. Então foram os indígenas que apresentaram. Então tem muitas coisas assim na nossa cultura brasileira que veio deles, né? E com certeza muito mais do que o que eu tô citando aqui, mas eu tô falando, né, da minha experiência, da minha conexão com eles. E então tudo isso era para abrir e falar assim, a gente não pode estudar espiritualidade excluindo os índios, entendeu? Porque se tem alguém que vive a espiritualidade, são os indígenas. Se tem alguém que cuida da terra, que, né, que limpa, que tá em comunhão com a natureza, são os indígenas, né? Eu não sei, eu nunca fui pra Índia, eu nunca fui pro Tibete, eu já fui pra China, mas não visitei, não visitei os Himalaias, então não posso falar do que eu conheço, né? Então, esse é um povo, se você é brasileira, eu deixo aqui esse convite para conhecer mesmo, para ouvir. Entra no Spotify, tem umas músicas, tem umas playlists, acho que é a Amazon mesmo que chama, que eu descobri outro dia, maravilhoso, com uns cantos indígenas, tipo, observo que, porque esses cantos é que nem hebraico, né? Tem línguas que, por mais que a gente não conheça os mantras, né? Por mais que a gente não saiba o que está sendo dito, ele remete, o nosso corpo reconhece. Então, ouça cantos indígenas e observe o que eles despertam em você. Observe o que te traz, o que te dá vontade, e se conecte. Porque, para mim,
ficou muito claro, assim, que eles são a matriz de tudo, assim, e principalmente da construção da nova terra, né, do novo mundo. Eles são a referência de como que a gente pode cuidar. A gente vê lá na Amazônia, vem inúmeros gringos aprender com os índios, sabe? Para levar depois para o país deles conhecimento. Eles têm tudo na floresta de medicina, né, para tudo. Para todas as doenças, eles se tratam com a natureza. E agora que está despertando essa história, né, de orgânicos, tá vindo, né, mais para consciência massiva. Esses tratamentos, então, tipo assim, os índios são uma fonte de conhecimento pra gente. E se você não simpatizar, né, não precisa amar, não precisa querer comprar um livro e saber todos os índios, mas respeite muito e seja grata. Porque tem um mapa que mostra que a parte mais preservada da floresta amazônica são as partes onde as tribos indígenas, né, que estão preservadas. Então, eles são realmente guardiões do local secreto e sagrado da terra. Então, honremos, gente. Essa é a mensagem de hoje. Espero ter tocado os seus corações. E se alguém quiser saber mais, alguma dúvida, alguma coisa, me escreva. Eu vou ficar muito feliz. Quem puder, curta esse vídeo e nos falamos. Vão me acompanhando aí. Um beijo, uma excelente quarentena.